Uma pergunta agora relativa ao Flamengo. O quanto essa derrota, bem expressiva para o Atlético Paranaense, influencia para o jogo de domingo? Há uma diferença, na minha opinião, Loirão, além de desempenho, né? O São Paulo não fez um jogo tão ruim assim, não, como o do Flamengo. Outro ponto que eu acho que tem uma diferença muito grande. A minha sensação, olhando de fora, que o ambiente do Flamengo ele não é um ambiente bom, não é um ambiente saudável. Por vários motivos, a gente falou aqui ao longo dessa semana, ao contrário do que o São Paulo vive. Apesar do São Paulo ter perdido o jogo, aparentemente tem um ambiente muito saudável no São Paulo. A organização, desde a chegada do Dorival, a motivação dos jogadores tendo bom desempenho em alguns momentos. Denilson, são 7 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. É assustador? É assustador pelo elenco que tem. Mas se a gente analisar os jogos que o São Paulo acabou perdendo durante o Campeonato Brasileiro, o São Paulo não teve um jogo ruim. O América, só para citar um jogo aqui, o jogo do América, no finalzinho, uma falha de marcação já na reta final, acabou perdendo o jogo. Agora, final é final, né, Loirão? Assim, independe do ambiente que o Flamengo tem, que o São Paulo. É uma decisão. Óbvio que se o São Paulo não ganhar, cria aí uma responsabilidade muito maior por causa da posição na classificação. Seguiremos com o... Me deixa doido. Ai, o humor tá... Eu acompanhei o Flamengo também ontem, simultaneamente, na TV São Paulo e no iPad Flamengo, Muito fazendo a bem. lição de casa, Loirão. Assim, o Flamengo fez um dos piores jogos na temporada, assim. O Davi Luiz, que jogou ali como um volante, péssimo, não conseguiu em nenhum momento ser produtivo, um time muito distante. Thiago Maia como lateral estranho, né? Mas ele não tinha opções. Muito estranho, assim. Ele poderia, de repente, jogar o Léo Pereira para lateral, centralizar o Thiago, trazer o Davi Luiz para a posição de origem, enfim, fazer algumas mudanças táticas dentro do jogo, sem mudar as peças, mas ele preferiu manter essa formação. Se a gente pegar o primeiro gol, por exemplo, do Vitor Bueno, que fez mais uma boa partida pelo Atlético Paranaense, que é esse gol que a gente está vendo agora, uma liberdade para finalização, ninguém diminuiu o espaço. Ou seja, o Flamengo não fez um jogo vistoso, tecnicamente. É o gol do Kaká, né? Você tá falando, né? Do zagueiro. No rebote, que aí o Matheus acaba dando um rebote ali na finalização do Vitor, aí o Kaká acaba fazendo o gol. Mas desde o escanteio, né, o posicionamento, tinham praticamente 8, 9 jogadores do Flamengo contra 4 do Atlético Paranaense dentro da área. Então, assim, um time bem desorganizado. E aí o Atlético Paranaense soube usar uma questão também, acho que psicológica, né? O Flamengo já entrava pressionado, a gente falou ontem aqui da pressão que o Flamengo recebeu antes da partida, falamos que era desnecessária essa cobrança, eu acho que os jogadores acabaram sentindo essa pressão, porque tecnicamente, fisicamente, o time não conseguiu demonstrar nada no jogo de ontem. Óbvio que eu falei aqui antes, e até para não ser incoerente, tem uma questão emocional e de ambiente que pode ter um peso, mas decisão é decisão. O Flamengo tem dentro do vestiário jogadores extremamente experientes e com conhecimento de decisões muito grandes que eles podem realmente fazer a diferença na final. Tinha uma curiosidade para ver outra vez o Pedro e o Gabigol atuando juntos. Não funcionou para essa partida, o Gabigol expulso. A gente viu um Flamengo realmente bem desorganizado, mas tem também o mérito do adversário que está interessado só no Campeonato Brasileiro e estava focado na partida, mesmo jogando em Cariacica, a torcida do Flamengo, que já recebeu o time de maneira errada, na minha opinião. Espera acabar o jogo, aí protesta, ou espera passar a Copa do Brasil, mas aí já cria mais pressão, coloca muito mais lenha na fogueira, quando você já recebe o time no aeroporto daquela maneira. Mas, independentemente disso, o Atlético Paranaense aproveitou os espaços, conseguiu controlar o jogo, mostrou mais entrosamento do que essa escalação específica e talvez o Flamengo realmente estivesse pensando na Copa do Brasil e não conseguiu encarar a partida como ela mereceria. Eu concordo 100% com você, houve muito espaço o Atlético... Na verdade, Leirão, em nenhum momento o Flamengo tirou o Atlético Paranaense da zona de conforto. O Atlético Paranaense tinha liberdade para tocar a bola, para acelerar o jogo, para diminuir. E o Atlético tem jogadores também com uma certa experiência, eles conduziram bem o jogo, aproveitaram as oportunidades e o Flamengo em nenhum momento conseguiu ter o poder de reação. E agora, outro 3-0 após 11 dias de intervalo entre o jogo anterior, a boa vitória sobre o Botafogo, e esses 3-0 impostos pelo Atlético Paranaense em Cariacica, no Espírito Santo. O Flamengo era mandante, tinha toda a torcida do estádio lotado a seu favor. O que é incomum entre esses jogos e o que explica as pataquadas do Flamengo, os erros de Jorge Sampaoli, especificamente nesse jogo contra o Furacão?
Vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o patrocínio. A gente critica. Quando ele acerta, a gente elogia. Quando ele não tem tanta culpa, a gente distribui a responsabilidade de acordo com a nossa opinião. Mas dessa vez ele caprichou. Ele não se ajuda. Impressionante! Gente, ele não tinha nenhum lateral esquerdo por conta da suspensão do Ayrton Lucas e a lesão, na última hora, praticamente, do Felipe Luiz. Tinha que improvisar na lateral. Tinha a opção do Léo Pereira para jogar ali. Tinha a opção de jogar com 3 zagueiros, de fato, que não foram 3 zagueiros, tá? Nesse jogo. E por Cebolinha como ala esquerdo, ou o Thiago Maia na posição. O que ele fez? Optou pelo Thiago Maia na posição de lateral esquerdo, improvisado, já jogou ali algumas vezes, fica cambeta, fica torto, mas é do jeito, é uma opção, qualquer uma delas não seria o ideal. Mas inventou o Davi Luiz de volante. Foi um desastre. O Davi Luiz não sabe jogar na função, tentava organizar o jogo, conduzia demais a bola, muitos passes longos e erra um domínio, toma um lençol, um chapéu. Na sequência tem a jogada que gera o escanteio e o gol que abriu o placar. Aí erra também o Gabigol, que não dá combate antes do arremate para o gol do Flamengo, enfim. Mas passam a pegar no pé do Davi Luiz, os torcedores. Mas a culpa não foi só do Davi Luiz, foi também do Sampaoli, ou mais até do técnico, que o colocou numa posição que não é dele. Expôs o jogador. O Davi Luiz, pela experiência, pelo tamanho que tem, acho até que poderia, caso quisesse, falar, olha, eu não quero jogar nessa função, quero jogar de zagueiro. Então eu não jogo, fico no banco. Você tem volantes à disposição, para que me improvisar? Poderia ter dito, porque tinha, além do Alan, que entra após o intervalo, tinha o Igor Jesus, que substituiu o Alan, que se machucou aí com uns 12, 13 minutos de jogo no segundo tempo. E sozinho, né? Se machucou sozinho. Então o São Paulo tentou corrigir, demorou a corrigir. Até no primeiro tempo podia fazer ajustes. Puxa o Thiago Maia para a posição de volante, põe lá o Pereira com o lateral esquerdo, Davi Luiz como zagueiro com o Fabrício Bruno ao lado e pronto, resolve. Mas não, manteve a estrutura toda errada. E no segundo tempo continuou uma bagunça. Aí o Gabigol consegue ser expulso pateticamente. Então, assim, os erros, gente, a responsabilidade por essa derrota, ela vai muito na conta do São Paulo. Mas isso não anula mais atuações, indolência, inconsequência dos jogadores e os grandes responsáveis por tudo isso, que são os dirigentes. Que cobrança é feita no Flamengo? Que cobrança é feita junto ao treinador, aos jogadores? Passando agora aqui, pessoal, informação para vocês, né? Às vésperas da final da Copa do Brasil, o Flamengo jogou muito mal mesmo, né, nesta quarta-feira e perdeu por 3-0 para a equipe do Atlético Paranaense em Cariacica, né? E vale lembrar, né, que o Sampaoli, né, lamentou o resultado e explicou a escalação, né? Já que ele foi alvo de críticas da torcida rubro-negra, né? Ele falou sobre o Thiago Maia, era pela lesão do Felipe Luiz. Ontem não tínhamos muita alternativa. Aí um pouquinho do que tinha, né? Usou um plano ali contra a equipe do Botafogo e com a ausência do Pulgar e de outros jogadores, acabou utilizando aí o Davi Luiz de volante, né? Como o Mauro César falou, errou muito passe, forçando muita jogada, querendo dar passe longo. E acabou colocando o Thiago Maia de lateral esquerdo, né? Como eu tinha dito no vídeo anterior aqui, pessoal, na minha opinião, o que ele deveria ter feito, né? Na minha opinião, se eu fosse um treinador do Flamengo, já que ele queria entrar com o Thiago Maia, deixava o Thiago Maia de volante, beleza? Entrava, bicho, ou improvisava o Mateuzinho ali na lateral esquerda, já que o Mateuzinho é lateral, né? Então só ia mudar que ia jogar na perna ruim, mas mesmo assim ainda daria mais certo do que o Thiago Maia de lateral, beleza? Então, sendo eu treinador, o que eu faria isso aí, deixava o Mateuzinho na lateral esquerda, né? Improvisado, já que ele tá usando uma improvisação, e entrava com os 3 zagueiros como ele gosta de entrar, né? Com o Davi Luiz, o Léo Pereira, né? E o Fabrício Bruno. Simples, mas não, ele improvisou totalmente, né? Mudou demais a cara do Flamengo e acabou bagunçando o que já estava bagunçado, né? O Flamengo já estava um time bagunçado no começo da temporada, quando demitiu o Dorival Júnior, que inclusive, né, tinha sido campeão, se eu não estou enganado, da Copa do Brasil e também da Libertadores com o Flamengo, né? Então, o Flamengo ia jogar um Mundial de Clubes, ia ter uma Recopa da Sul-Americana, né? O campeão da Sul-Americana com o campeão da Libertadores, ia ter uma Recopa. E ele acabou demitindo aí, né, Dorival e mexeu tudo. Aí foi na vez que veio o Vitor Pereira, não deu certo. E entre outros treinadores, né? Então, São Paulo está muito mal, não está conduzindo o Flamengo da maneira que deveria. E na minha opinião, bicho, acredito muito que esse título pro Flamengo aí da Copa do Brasil para poder tentar salvar a temporada tá muito difícil, beleza? Então, pessoal, comente aqui também a opinião de vocês, né? Na opinião de vocês, o que ele deveria ter feito nessa escalação. Vocês entrariam com o Thiago Maia mesmo
ou entraria com um Mateuzinho improvisado? Comente aqui, deixa a sua opinião. Esse aqui foi o nosso vídeo e até o próximo corte. E fui!